tema nosso aí é Pronto para Vencer. Eu sei que você tem planos maravilhosos para você mesmo, você tem planos para a sua vida ministerial, profissional, mas com certeza nesses próximos 15 anos, seja qual for a sua história, seja qual for o seu planejamento, você vai passar por momentos bastante difíceis, que vão influenciar diretamente nesses planos e naquilo que você pretende se tornar. Eu coloquei 15 anos porque, na minha vida, ao fazer essa mensagem, ao ouvir essa mensagem, essa ilustração, eu tomei como base para mim. Eu falei, Senhor, tem tanta coisa que ainda ficou para se resolver e eu tenho muito que eu quero fazer ainda na minha vida. Eu coloquei esse prazo. Interessante que, quando eu ouvi falar dos 15 anos, eu falei exatamente isso. Eu quero que esse período seja um período de grande vitória. Você crê nisso? Você quer isso para a sua vida também? Se prepare para passar por coisas maravilhosas, mas também por coisas difíceis. Eu quero falar a respeito de uma delas. Eu quero me ater a uma só. Coisa difícil na nossa vida, mesmo como cristão, e que pode ser um diferencial de que eu vou falar para mim mesmo daqui a 15 anos. Será realmente aquilo que eu espero ou não será aquilo que eu espero falar? Eu quero falar a respeito de desânimo, ok? E como a gente consegue lidar com ele da forma que a gente precisa lidar, da melhor forma possível. O desânimo ele tem uma característica interessante, ele faz a gente ver coisas que não existem às vezes, né? Está na nossa frente. Vemos coisas que não existem, coisas ruins. E também deixamos de ver coisas boas que estão à nossa frente. A gente não consegue ver, a gente se fixa em outras coisas. A gente fixa naquilo que é ruim. E essa característica tem o desânimo na nossa vida. Ele é um dos grandes empecilhos para nós. João 16:33 diz assim, no mundo passais por aflições, mas, o que Jesus disse? Tende bom ânimo. Jesus já nos alertava, colocava na sua palavra, ao falar para o seu povo, para os seus discípulos, para aqueles que depois seguiriam com a igreja, que era necessário ter bom ânimo, porque era normal na natureza humana, no conjunto do homem decaído, que existisse o quê? O desânimo. Por isso a referência, e Jesus fala com essa clareza, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele faz parte da natureza humana. Mas tem algumas coisas, e eu quero falar com você muito rapidamente, não precisa que eu seja um profeta de Deus, nada disso, nem ter uma revelação para saber que hoje aqui nesse lugar, nesse templo, nessa igreja, existem pessoas que estão exatamente passando por um momento de extremo desânimo. É natural, somos apenas humanos, passamos por situações diversas, difíceis. Tem pessoas aqui, com certeza, que estão passando nesse momento, por um momento de desânimo. E talvez nem ela mesma esteja entendendo por que está passando por esse momento. Afinal de contas, pastor, eu estou na igreja ouvindo palavra. Eu conheço a Jesus, eu sei que Ele está presente na minha vida. E quando eu olho para mim mesmo e vejo que eu estou desanimado diante dessa situação que está acontecendo, nem eu mesmo, pastor, eu estou entendendo por que eu estou assim. E a gente vai discorrer sobre algumas situações que eu posso dizer são coisas que acontecem na nossa vida que elas andam de mãos dadas com o desânimo. Elas não são o desânimo, mas elas trazem com ela o desânimo. E se aparecem na nossa vida de vez em quando, a gente precisa ter todo o alerta, toda a atenção para que não sejamos tragados pelo desânimo. A primeira coisa que eu quero falar a respeito disso, eu quero me ater ao livro de Neemias. Você não precisa ler? Estou com o passador aqui. Neemias está aqui. Capítulo 4, versículo 10. Deixa eu pegar o contexto para você, para a gente não pegar um texto muito fora. Eu vou usar apenas esse versículo para a gente correr um pouquinho. Mas Neemias foi chamado por Deus, comissionado por Deus, para voltar a Jerusalém no período pós-exílio, em que parte da população do povo de Deus já tinha voltado para Israel, mas a cidade estava com muros derrubados, ela estava totalmente fragilizada. Tudo que eles tentavam fazer, tentavam voltar a ter uma civilização, organização, qualquer coisa da parte econômica, colheita, nada disso sobrevivia, porque existiam
milícias, enfim, grupos diferentes, salteadores, que iam lá e roubavam tudo. Eles não conseguiam, eles não tinham muro. O muro para a cidade naquela época significava a segurança, poder estar trabalhando para seu sustento e ser protegido dos inimigos. Neemias sabe disso, pede ao rei uma carta para voltar e volta para aquele lugar. E começa ali uma recomposição daquela cidade. Um trabalho extremamente difícil, com mãos sem nenhum tipo de tecnologia, também sem nenhum recurso. Os poucos recursos que o rei lhe deu, ele levou e convocou aquele povo para retomar. Era uma obra impressionante, dificílima. Quando se olhava para o que eles tentavam fazer, as pessoas falavam, são loucos, não vão conseguir. Mas eles começam, e eu começo a identificar algumas coisas a respeito do que eu quero falar com você, nesse texto, a partir desse versículo aqui. Diz assim, no 4:10, você está aí comigo? Só lê aqui com a gente. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer, os trabalhadores já não têm mais forças, e ainda há entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. A primeira coisa que eu quero falar a respeito do que anda de mãos dadas com o desânimo é sobre cansaço. Mesmo nós, povo de Deus, algumas vezes esquecemos que nós somos compostos por corpo, quem sabe? O pessoal da Atos sabe aí, né? Corpo, alma e espírito. Às vezes a gente se esquece que temos um corpo. A palavra de Deus diz também, em certo trecho, que o espírito está o quê? Pronto. Porém o corpo, a carne é fraca. O contexto ali é sobre tentação, sim, mas eu posso observar e trazer para o mesmo contexto da questão da fragilidade do corpo. Nós não podemos esquecer que temos um corpo. Esse corpo se cansa, deteriora, envelhece, precisa de cuidado, precisa de zelo, precisa de carinho, precisa de descansar. Eu queria começar falando com você a respeito disso. Uma das coisas que podem ser uma porta aberta para o desânimo na tua vida, às vezes é o cansaço. E tem dois aspectos nessa questão do cansaço. Um é um cansaço normal. A gente se cansa de algumas coisas, né? Isso acontece com você? Às vezes são coisas boas, legais. Você faz um plano de fazer uma pós-graduação, né? E começa a fazer, você olha para o seu tempo e fala assim, está difícil o horário, mas eu preciso fazer. E você encaixa aquilo no teu horário. Começa a fazer. Todo o gás do mundo. Mas tem uma hora que a gente cansa. Isso é normal. Dieta. Por que o riso? Cansa. Às vezes a gente começa com aquele gás todo, né? Caramba, agora vai. Chega lá pelo 10º dia, sei lá. Isso com sorte, né? Eu estou sendo assim, otimista, Bessa. 10º dia. Depois do 10º dia, começa o quê? Cansa, caramba, tem que fazer a salada todo dia, não dá para guardar. Tem que fazer a comida diferente. Cansa. Faculdade, cansa. Reforma de casa, às vezes complica. Esse aspecto dessa coisa boa que cansa, porque algumas coisas muito boas na nossa vida nos cansam, porque elas são longas, são difíceis de chegar lá. São coisas que nos dão um retorno maravilhoso, mas são difíceis porque são longas, e no meio do caminho é normal a gente cansar. Eu lembro da questão de faculdade, eu fiz à noite, aquele gás todo, quando começa no 3º, 4º, 5º período, que você olha para frente, ainda tem mais 4 ou mais, e você respira e fala, como que eu vou acabar esse negócio? Como que eu vou chegar lá? Mas tem um outro aspecto da questão do cansaço, e que talvez eu fale mais do teu coração hoje, cara, querido amigo, amado, irmã, irmão, será que você não está puxando demais um pouquinho essa corda? Você não está esticando demais essa corda? E o que eu quero dizer, será que você trabalha é uma bênção? Diga amém, é bom demais, né? Trabalhar é bom. Mas será que você não está trabalhando demais? E você está no período que você está acumulando coisas e achando que pode fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, porque o tempo precisa ser aproveitado, e você almeja coisas, e isso significa mais tempo, coisa para queimar, mais lenha para queimar, mais dinheiro para entrar, e você vislumbra um monte de coisa, e você quer aquilo, porém você não está conseguindo reparar e ver qual o preço real que você está pagando por isso.
E às vezes, quando ela vem, porque o cansaço ele traz com ele desânimo, nós entramos nesse estágio do desânimo e não entendemos por que estamos desanimados. A Bíblia relata isso a respeito de um grande profeta chamado Elias. E ele estava no momento, Elias teve um ministério fantástico, né? Grandes sinais, um homem extremamente usado por Deus. E teve um momento que ele realmente chegou ao ponto de pedir para Deus, Deus, me mata, acaba comigo, eu não aguento mais viver. Elias dava sinais claros de depressão, que ele estava muito cansado. O momento que ele vivia, que ele falou isso e passou por isso, era um momento até em que tinha alcançado uma grande vitória. E o nome do Senhor tinha sido glorificado através dele. Mas ele fala para Deus, eu desejo a morte. Elias estava cansado, extenuado. E o que mostra isso, que traz a veracidade disso, é a forma com que Deus o trata. Sabe qual foi o tratamento de Deus para com Elias? Para que ele saísse daquele momento tenebroso dele? Comer, beber e dormir. Quem gosta disso? Bom demais, né? Ele separa ele daquele lugar, manda ele para um lugar sozinho, para ficar quieto. Ali onde ele estava, ele não ia conseguir. Tem que sair dali. Deus tira ele dali. Coloca ele diante de um ribeiro, e nem a comida que ele comia era ele que fazia. Corvos traziam, aves traziam para ele. Ele levantava, bebia da sua fonte, comia e voltava a dormir. Esse foi o tratamento de Deus para com ele. Eu queria te perguntar nessa noite, será que ao entrar nessa semana, amanhã, você já está aqui me olhando, está olhando esse pastor chato falar que não demora demais, porque eu já estou pensando em como eu vou sair daqui e me preparar para o dia de amanhã, que eu estou a 1000 por hora. E talvez daqui a pouquinho você comece a sentir alguns sintomas. E você fala, estou ficando desanimado, por quê? Porque o teu corpo precisa descansar. Talvez você esteja prestes a entrar, mas talvez você hoje esteja me ouvindo, já esteja nesse contexto de falar, pastor, está bom, a coisa está fluindo, mas quando eu penso no que eu tenho que fazer amanhã, eu já não estou tão animado quanto antes, eu já não estou tão empolgado quanto antes, eu não estou tão disposto quanto antes. Eu quero falar para você, talvez você esteja entrando nesse processo. Olhe direitinho o que você está fazendo. Olhe o preço que você está pagando. Olha o quanto as pessoas estão do seu lado, ou você mesmo, ou o seu corpo está sofrendo por conta disso. E em nome de Jesus, selecione aquilo que você pode parar. Regularize um pouquinho o seu sono, regularize um pouquinho o seu horário, veja a sua alimentação. Desânimo vem, e muitas das vezes o que traz o desânimo é o cansaço. Essa noite eu queria começar a falar com você a respeito disso. Essa trajetória que você tem do seu futuro, daquilo que você planeja de bom para você, que você planeja de bom para a sua vida. Você muitas das vezes vai ter que enfrentar o desânimo. E às vezes a causa dele é cansaço físico. Você precisa ter em Deus a certeza, e através da sua palavra, que está na hora de dar uma parada. Está na hora de rever o que você anda fazendo, de rever as suas motivações. Você sabe que quantos aqui acham que ter comunhão com Deus é algo importante, vital e primordial para a sua vida? Quantos? Você que é povo de Deus sabe disso. Às vezes é tanto trabalho, tanto tempo, que o que sobra para Deus já é o resto do nosso resto. Estou falando alguma mentira, não? O dia está tão brabo, tão corrido, tão difícil, que, na verdade, aquilo que mais me importa, que é ter comunhão com Deus, conversar com Ele, falar com Ele, ouvir o que Ele tem a me dizer, expor para Ele o que está no meu coração. Isso que é o vital fica para terceiro, quarto plano, porque eu já nem aguento mais. Ajoelhar para mim significa dormir. Eu não posso, eu não consigo, eu não chego diante do meu Deus, porque eu já não consigo mais. Essa noite pense nessa primeira situação que eu estou lhe falando. Pode ser que você não esteja passando por isso, mas pode ser que seja muito apropriado para você. E se o desânimo ainda não te pegou, em nome de Jesus, tome cuidado com isso. Tome cuidado com o seu corpo, tome cuidado, cuide de você, cuidado com o cansaço. Segunda coisa que eu quero dizer para você nessa noite, primeiro, cansaço, a gente vê no texto que
um momento ele fala o seguinte: ainda há muito entulho. Está vendo aqui com a gente, né? Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm forças e ainda há muito entulho. O que eu vejo aqui nessa parte é que algo que traz consigo também o desânimo é a frustração. Eles imaginavam que iriam para lá construir o muro, mas no fluir do trabalho, no entremeio do trabalho, eles perceberam que ainda muita coisinha em volta para fazer. Uma delas era, havia muito escombro, havia muita coisa caída, derrubada, queimada, muita cinza, muita sujeira. E ao precisar limpar aquele ambiente, eles perceberam que o tempo que eles planejaram para acabar aquela obra não ia dar muito certo, por conta de que havia muita coisinha para tirar o tempo. Frustração é algo que se revela no que você pretende fazer, tem uma expectativa com relação a algo que precisa fazer, e aquilo não sai como você planejou. Você já experimentou isso alguma vez na sua vida? Você planejou uma coisa, você tomou todo o cuidado do mundo, projetou aquilo, eu vou fazer assim, assim, assim. Mas a coisa, quando começou, não era bem aquilo que você imaginava fazer, e você não pôde executar exatamente aquilo que você queria fazer. Isso gera frustração, e frustração anda de mãos dadas com o desânimo. Ela pode trazer e colocar você no estado de desânimo. Frustração também surge de algo muito interessante, muito comum. Tempo é algo precioso, né? E quando a gente percebe que está perdendo tempo com alguma coisa, isso gera muita frustração na nossa vida. É assim com você? Eu me lembro, na parte anterior, a respeito de planejamento, de frustração, eu me lembro que eu passei por isso com a minha família há pouco tempo atrás, né? A gente fez um planejamento tão longo, tão legal, para uma coisa que a gente precisava fazer, e aquilo tudo foi passo a passo, bem planejado, direitinho. Quando entrou na reta final, estava tudo já pronto para ser executado, eis que veio um percalço, algo que a gente não estava esperando. Interessante que a coisa continuou, a gente pôde dar seguimento ao projeto, mas como a maneira com que a gente seguiu em frente foi frustrante. Ele falou: eu não queria que fosse dessa forma só, né? Que a gente planejou algo. Muitas das vezes a gente percebeu naquele momento como a gente se baixou a cabeça, como o desânimo tentou entrar, como o desânimo tentou tomar conta. Frustração anda de mãos dadas com desânimo. E quando eu falo a respeito do tempo, como é complicado a gente perder o tempo que a gente tem. Dinheiro, né? A gente consegue trabalhando, a gente consegue pegar de volta, a gente consegue ganhar de volta, mas o tempo que a gente perde é algo tão precioso. Você considera o seu tempo algo precioso? Eu queria te perguntar, dentro desse contexto, assim como eles falaram lá, poxa, tem tanto entulho ainda para a gente tirar, a pessoa já está esgotada, a gente queria estar colocando as nossas forças naquilo que a gente queria fazer, que era reconstruir os muros, deixar essa cidade pronta para crescer de novo, mas a gente tem que ficar fazendo isso. Eu te pergunto nessa noite, será que você tem na tua vida algo que você pode identificar? Tem coisas que estão tomando o teu tempo, entulhando a vida, e você insistentemente tem perdido tempo com aquilo? Será que você consegue identificar isso na tua vida hoje? De olhar para a sua existência e falar: cara, esse troço está complicado, eu preciso acertar isso, porque isso me toma muito tempo. Será que pode ser uma pessoa? Eu não sei. Uma situação que precisa ser sanada, que há muito tempo está na tua vida, que há muito tempo vem te acompanhando, e que sistematicamente ela toma muito o teu tempo. Um tempo precioso que você teria que investir em outra coisa, você não consegue investir. Porque você tem que ficar tomando conta daquela situação, ou olhando para aquela situação, ou se preocupando com aquela situação. E às vezes a coisa não é sua exatamente. São outras pessoas que você precisa estar trabalhando aquela situação. Será que você consegue identificar na tua vida o que está tomando o seu tempo? Na Bíblia fala sobre as raposinhas, né, que vão minando lá a sua colheita e as uvas, e às vezes são coisas pequenas na nossa vida que tomam em demasia o nosso tempo. Tomam em demasia o nosso tempo. Será que você consegue hoje olhar para a sua vida e ver que tem coisas que estão fazendo você perder tempo em demasia? Frustração
anda de mãos dadas com desânimo. Cuidado. Cuidado com isso. Tome cuidado com isso. Outra coisa que eu quero falar, que está no nosso texto também, fala sobre fracasso. Quando eles dizem, não conseguiremos reconstruir o muro. Aquilo para o qual eles foram para lá, eles tinham um determinado tempo que eles queriam executar aquela obra, ao olhar tudo que estava se passando, a maneira com que estava se processando a obra, tudo que estava indo contra, eles perceberam em determinado momento, pelo cansaço, pelo tempo que não tinham mais, falando, nós não vamos conseguir fazer a contento. Não vamos conseguir reerguer os muros de Jerusalém em tempo. O fracasso, ele se materializa com derrotas na nossa vida. Como você lida com derrotas na sua vida? A maneira com que a gente lida com fracassos na nossa vida diz muito, e fala muito de onde a gente vai chegar, e diz muito a respeito se eu vou ser tomado por desânimo ou não. Fracasso é algo que acontece com todo mundo, né? Derrota, nem tudo acontece na nossa vida como a gente planeja. Nem tudo acontece na nossa vida como a gente quer. Mas o mais importante do que tudo acontecer como você quer, é quando a derrota chega, quando acontece o fracasso, eu tenho condições de, em Deus, me colocar de pé. Ele me promete isso. Ele promete a você? Promete isso para a minha vida. Eu posso me colocar de pé diante de qualquer situação e não ficar prostrados diante de uma derrota. Eu posso não esperar derrotas na minha vida. Eu não quero esperar derrotas, mas eu posso me preparar para elas. Porque, como ser humano, eu tenho que aprender. Derrotas acontecem, mas como eu olho para elas, como eu encaro cada fracasso na minha vida. Quantos aqui já passaram por momentos que você pode dizer, eu fracassei, pastor, não deu certo, eu tentei, não consegui. Você se lembra a maneira com que você se colocou depois? Como você se comportou diante desse fracasso? Quantas foram as vozes que você ouviu, tanto para lá como para cá? Mas hoje eu queria ressaltar algo que Deus colocou no nosso coração. E diz assim, lá em Isaías 43, 18, 19, e que você tome posse dessa palavra. A palavra do profeta está na palavra de Deus, é para mim e para você. Você crê nisso? Eu creio de todo o meu coração. Esqueçam do que se foi. Não vivam no passado, vejam. Repete comigo, vejam. Estou fazendo coisa nova. Ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto, vou abrir um caminho e riachos no ermo. Esse é o nosso Deus. A derrota, quando vem, ela tem toda a intenção do mundo de te colocar em pleno desânimo. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, o que ela tem para mim, Deus me manda esquecer o que se foi. A partir do momento que eu caí, a partir do momento que eu fui derrotado, eu fui para o fundo. Derrota nos joga no fundo, não é? Derrota nos derruba, derrota nos coloca no fundo do poço. Imediatamente eu já posso pensar em voltar a subir, em me levantar e continuar adiante, porque o Senhor é comigo. Ele me promete, Ele me pede, esqueçam do que se foi. Pastor, eu tive uma derrota essa semana que passou. Você pode falar isso para mim hoje? Não precisa ser profeta, é bem possível que possa ter acontecido. Eu não vou perguntar. Mas talvez nessa semana você tenha tido uma derrota muito séria na sua vida, mas nessa noite você está na casa de Deus, diga amém. A primeira palavra que o Senhor quer dizer para você, esqueça do que se foi. O que é passado, pastor? 1 hora atrás já é passada. Deus te fala, esqueça do que se foi. Vejam, estou fazendo coisa nova na tua vida. Amanhã começa uma outra semana. Hoje começa outra semana, mas amanhã começa a trabalhar, começa a olhar para o futuro. Deus já te pede, já te manda nessa noite, esqueça do que passou. Foi uma derrota muito difícil, talvez a pior derrota da minha vida, pastor. Eu acredito, pode ter sido a pior derrota. Ela te deixou no chão. Ouve o que a palavra de Deus tem para você nessa noite. Esqueça do que passou. Eu sou contigo. A maneira como a gente lida com derrota, querido, faz toda a diferença. Se eu vou entrar no estágio de desânimo ou se eu vou seguir em frente olhando para aquele que tem falado comigo. Até pessoas que não conhecem Jesus. Você olha na vida delas, você vê que elas aprenderam a lidar com derrotas.
se levantando. Quanto mais nós, que somos filhos da nova aliança, diga amém, que temos em Cristo Jesus a nossa segurança, que temos nele a nossa bandeira. Nós cremos que o Senhor é conosco. E Ele nos fala, através do profeta Isaías, esqueçam do que se foi. Eis que faço coisa nova. E diz mais, talvez depois dessa derrota você olhe para frente, pastor, eu não sei nem como eu vou começar de novo. Eu não faço ideia, mas ele fala, o Senhor, o teu Deus, diz, até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Você não vê nada, você não consegue ver, porque a maior derrota é terrível. Mas eu vou fazer neste deserto que está na sua frente um caminho para você passar. Não permita que derrotas e fracassos te coloquem em estado de desânimo. O Senhor, teu Deus, é contigo. Ele está contigo. Ele te manda, levanta, segue. Eu vou fazer um rio no ermo, lá onde não tem nada para você semear, não tem condições de você plantar de novo. Eu vou fazer com que aquele lugar floresça. Pastor, foi falência, mas Deus te chama hoje de novo, retoma, porque eu vou estar com você. Não permita que o desânimo deixe você prostrado diante de uma derrota. O Senhor dos Exércitos, o Eterno, é o teu Deus. Ele é contigo. E nessa noite Ele te chama para isso. Nessa trajetória desses 15 anos, talvez você tenha derrotas terríveis. Mas creia, de todas elas, em todas elas, o teu Deus vai te colocar de pé. Em todos os seus fracassos, o Senhor será com você. Você vai permanecer. Você vai se levantar. Mas tem mais um que eu quero falar com você. Anda de mãos dadas com o desânimo. E são as más companhias. Ei, pastor, aí doeu, hein? Eu não estou falando só de pessoas, também pessoas, né? Esse texto está lá em 1 Coríntios 15, 33. Talvez você conheça. As más companhias, amém, corrompem os maus costumes. Isso aí. Que tipo de pessoa ou de situação tem influenciado a tua vida? A quem você tem dado ouvidos? Quem anda colada com você e que tipo de coisa ela anda falando para você? Talvez seus maiores amigos, pessoas da família, talvez não conheçam Jesus, e, por incrível que pareça, até pessoas dentro da igreja. Que tipo de pessoas? O que elas estão falando para você? Pessoas que te jogam para baixo, querido, não são teus amigos, são pessoas que querem o seu bem. Pessoas que só têm crítica, não tem uma palavra de incentivo para você. Cuidado. Ah, pastor, mas é uma pessoa tão gente boa, tão legal, eu gosto dela, amo, gosto da pessoa. Ok, eu não estou falando para você sumir, tirar, riscar aquela pessoa, mas tente influenciá-la, tente conversar com ela um pouquinho. E se a coisa não mudar, querido, cuidado com o tipo de pessoa que anda influenciando você. Pastor Anédio Rodrigues, que eu tenho ouvido muito, ele falou algo interessante que ele ouviu também em um congresso, falou assim, você é a média das 5 pessoas que você mais ouve na sua vida. Aquelas pessoas que mais te influenciam, que mais estão ao seu lado, falando com você, o tipo de informação que ela passa para você, o tipo de mensagem que ela traz para você constantemente. Você é muito influenciado por elas. E aquelas que você dá ouvido, mais ainda você é influenciado por elas. Cuidado com isso. Pessoas que não querem crescer e não querem que você cresça. Cuidado. E nesse ponto eu chego a falar com você sobre coisas também. Que tipo de coisas você anda ouvindo? Não é? Que tipo de mensagens, que tipo de vídeos de internet, que tipo de tutores, que tipo de pessoas você está ouvindo? Que notícias estão chamando a tua atenção? Eu tinha um costume terrível de ir para o trabalho, há muito tempo atrás. Eu tinha mania de comprar jornal. Né? Você pode estar falando, pastor, coisa mais normal do mundo, realmente. Mas eu percebi que, em determinado momento, aquele negócio não estava me fazendo bem. E eu sou daquele, tipo assim, comprou o jornal, eu leio até o negócio da funerária, né? Quem morreu no dia anterior, eu leio tudo. E era baboseira, às vezes, terrível, gente. E notícia complicada.
e muita notícia ruim, e aquilo não se iluda, aquilo influencia a nossa vida. De alguma forma aquilo pesa no nosso coração, de alguma forma aquilo entra nos nossos ouvidos. E quantas das vezes essas fontes têm sido mais atuantes e mais fortes nos nossos ouvidos do que a própria palavra de Deus. Mas eu quero estar pronto para vencer o desânimo quando ele se apresentar na minha vida. Eu não quero entrar em estado de desânimo. E nessa noite a gente tem essa oportunidade, nessa palavra muito direta que eu quero trazer para você. Nós temos a oportunidade de nos colocarmos diante de Deus. Você lembra lá da selfie que você fez lá no começo? Né? Eu queria encorajar você a realmente guardar essa selfie com carinho. Ou chega em casa, faz uma outra, imprime, faz alguma coisa, né? Mas guarda ela. E começa a colocar no teu coração esse desejo. Eu quero, daqui a 15 anos, olhar para essa selfie e poder falar um monte de coisa para elas. E o desejo que eu tenho é que essas coisas sejam coisas maravilhosas. Você quer isso? Sejam palavras de vitória. De olhar para aquela selfie e falar, rapaz, naquele dia eu tirei essa foto. E hoje, olha onde o Senhor me trouxe. Olha o que Deus fez na minha vida. Era só eu, o único convertido na minha casa. Hoje toda a minha casa serve ao Senhor. Aleluia. Eu creio no Senhor que é poderoso. Mas nesse percurso, querido, nesses 15 anos, que você vai estar fazendo 30, 45, 60, eu não sei a idade que você estará fazendo. Mas durante esses 15 anos, com certeza, muitas coisas complicadas virão para tentar afastar você desse propósito, desse plano. Desse futuro maravilhoso que eu sei que o Senhor tem para você, porque é plano dEle, é palavra dEle. Deus tem sempre o melhor para nós. Mas e quantas vezes em todos os planos que a gente tem para Deus, planos bons, planos maravilhosos, de bem para familiares, de bem para nós, de progresso, quantas e quantas vezes muita coisa fica pelo caminho porque nós nos abatemos e ficamos desanimados. Talvez você tenha uma história triste também. Talvez daqui a 15 anos eu possa chegar diante da minha foto e falar, não deu. Era uma das coisas que eu queria, mas eu não consegui. E com certeza, ao olhar a minha trajetória, eu vou perceber que em algum momento, se aquele plano era algo maravilhoso de Deus e bom, eu esmorecia, me deixei dominar por desânimo. Essa noite que eu queria colocar para você, Deus tem algo maravilhoso para a tua vida. E se você está aqui na casa de Deus, aqui é uma igreja. Você vem a esse lugar na expectativa de ouvir a palavra de Deus para a sua vida. Se isso é verdade, diga amém. E não espere que aqui nesse lugar, em momento algum, você mesmo chegando desanimado, cabisbaixo, depois de uma derrota, depois de uma semana terrível, depois de uma coisa que você não queria enfrentar, mas teve que enfrentar, diante de uma perda, você chega a esse lugar, não espere que aqui desse púlpito saia alguma palavra diferente dessa palavra que está na palavra de Deus para a tua vida. Não espere que aqui a gente fale assim para você, meu querido, é assim mesmo. A vida é difícil, a vida é assim. Se conforma. Não, Deus tem o melhor para você logo ali. Amanhã é um novo dia. A palavra de Deus diz, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E desse púlpito você sempre vai ouvir essa palavra. Por isso, ao olhar para esse desafio, daqui a 15 anos eu tenho certeza em Cristo Jesus, aquilo que você vai falar quando olhar para essa foto é uma palavra de vitória. É uma palavra que você vai dizer, eu estava de uma forma diferente, mas Deus me conduziu em triunfo até aqui. E eu consegui. Os planos que eu coloquei diante de Deus, planos bons para honrar o nome dEle, para crescer como família, para crescer como pessoa, Ele me levou a concluí-los. Eu quero deixar essa palavra para você. Queria o pessoal do louvor para me ajudar aqui, por favor.
A mesma palavra que você ouve nessa noite, muito clara, objetiva para você. No decorrer desses 15 anos que talvez se passe, a mesma palavra de incentivo o nosso Deus deu lá atrás, para um homem que passava por um momento fantástico de mudança, extremamente desafiador. Moisés havia morrido e Josué tomava conta daquele povo. E a missão tremenda de Deus colocou nas mãos de Moisés, para Moisés conduzir o povo, naquele momento recaía sobre a vida de Josué. E a mesma palavra que ele trouxe para aquele homem, diante de uma jornada desafiadora que ele tinha. Conduzir aquele povo em guerra, em triunfo, a tomar posse de uma terra maravilhosa. O cumprimento da promessa estava nas mãos de Josué. E Deus fala para ele, e nessa noite a palavra do Senhor, que praticamente o apóstolo Paulo fala também lá para a gente na Nova Aliança. Ele diz o seguinte, eu quero que você leia comigo: lembre-se da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado. Nem tenha medo, porque eu, o Eterno, o seu Deus, diga, o meu Deus, o seu Deus, estarei com você em qualquer lugar por onde você for. A palavra que chegou aos ouvidos de Josué, aquele tempo atrás, trazia uma recomendação fantástica, porque o Senhor nos conhece a nossa natureza. E Ele fala, não fique desanimado, nem tenha medo. Ele sabia que quantas e quantas vezes a vida pega muito pesado com a gente. O cansaço chega, as influências chegam, o fracasso vem, a frustração vem. E quando a gente menos espera, a gente está no estado de desânimo, e a gente fala assim, por que eu estou assim, Senhor? Por que aconteceu? Por que eu me coloquei dessa forma? Por que eu cheguei a esse estado de estar abatido, mesmo sabendo de tantas promessas e tantas coisas maravilhosas que tu tens para mim? Ele sabia disso e falou, não fique desanimado. E nessa noite a mesma palavra de Deus chega para mim e para você, diante de desafios tremendos que eu sei que você tem, já começar amanhã. Mas que aquilo que você projetou para a tua vida daqui a 15 anos, muita coisa vai tentar barrar esse plano. Mas quando essas coisas começarem a chegar e o desânimo começar a apontar, lembre-se, a mesma palavra que o Senhor deu a Josué, Ele não vai te desamparar. Onde quer que você for, Ele estará com você. Você crê nisso? Aleluia. Eu queria desafiar você e orar por você nessa noite. Lá no início da mensagem eu falei, eu não precisava ser um profeta para saber que algumas pessoas possivelmente estão passando por um momento de desânimo, fruto de alguma derrota, de algum fracasso, ou de alguma coisa que você talvez nem sabe explicar. Eu queria orar por você nessa noite e colocar você diante do Senhor, mas antes de tudo lembrar a você, Senhor, teu Deus, o Eterno, é com você. Ele te trouxe aqui para ouvir essa palavra e para te colocar de pé. Para saber que essa derrota não é definitiva na sua vida. Não é, em nome de Jesus, creia nisso. Isso é ensinamento para você, isso é treinamento para você. Ele tem um futuro para você. Ele vai fazer um riacho brotar nesse deserto que está na tua frente. Ele vai fazer um caminho para você trilhar onde você não imagina por onde eu vou. Mas eu sei que o Senhor já está providenciando isso. E nessa noite eu quero orar por você. Pedir a todos que fiquem de pé.